Agora vou falar do detalhamento das extra-orçamentárias, dos pagamentos das despesas e das anulações de pagamento das despesas. Primeiro, então, é bem simples. Nesse detalhamento, a gente tem tanto para receitas quanto para despesas extra-orçamentárias. Aí vai depender do valor informado no campo, onde você identifica que é uma receita ou que é uma despesa. Regras deste arquivo também são bem simples. A primeira é que a data do lançamento deve estar contida no mês de referência e o principal é observar bem o detalhamento das extra-orçamentárias definidos no layout. Por exemplo, lá, quando você informar que o tipo é depósitos e consignações, observar a codificação que foi definida no layout para RPPS, INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ISS. Sempre observar esses detalhamentos que já estão padronizados no layout. Em relação aos pagamentos da despesa, nós temos o registro 10, que é o detalhamento dos pagamentos, onde ali vai ser informado o valor bruto do pagamento. Depois tem o detalhamento dos pagamentos por fonte de recurso, né? Então aqui também o mestre detalha, esses totais tem que fechar com o do registro 10. Depois a movimentação financeira das ordens de pagamento. Nesse arquivo vocês vão informar, aqui vocês informaram o valor bruto, aqui vocês vão informar o valor líquido do pagamento. E além disso vão informar se o pagamento foi feito através de um cheque, de um DOC, de um TED, enfim. Depois o detalhamento das retenções ou das compensações. Então aqui sempre que houver retenção de imposto de renda, de ISS, todas aquelas retenções, independente se elas ocorreram na fase de liquidação ou no pagamento, elas vão ser informadas aqui, ok? Mesmo que a retenção tivesse sido informada tivesse sido feita na liquidação, ela vai ser informada aqui no arquivo de pagamentos. E por fim o detalhamento dos valores extra-orçamentários antecipados na folha de pagamento. Aqui é um exemplo o salário família ou salário maternidade, quando ocorre aquela compensação com o regime previdenciário. Então o empregador aqui, no caso o órgão, ele vai adiantar um valor em folha de pagamento para o funcionário. Esse valor não vai estar contemplado aqui no registro 10, ele não vai estar saindo de um empenho e depois ele vai fazer essa compensação na hora de repassar valores ao regime previdenciário. A regra aqui, portanto, é que a data do pagamento deve estar contida no mês de referência. Envie o arquivo do pagamento no mês em que ele efetivamente ocorreu. Essa fórmula aqui é bom observar na hora de gerar os arquivos, ela tem que estar fechando essa soma para o seu arquivo poder estar correto. Então, o valor bruto da OP informado lá no registro 10, mais o total dos valores extra-orçamentários antecipados, que é aquele outro registro, o último registro, tem que ser igual ao total da movimentação financeira, que é o valor líquido informado do pagamento, mais o total das retenções. Se o tipo de OP for 1, pagamento de despesa exceto serviço da dívida, ou pagamento de serviço da dívida, verifica se a liquidação foi cadastrada lá no arquivo de liquidações da despesa, naquele mês ou em meses anteriores. Verifica se a classificação orçamentária informada é a mesma que está lá no empenho. E o campo dotação original não deve ser preenchido, porque esse campo aqui, ele só vai ser preenchido quando for um pagamento de restos a pagar, porque a classificação orçamentária do res a pagar, ela está sendo informada nesse formato aqui, dos 22 e dos 26 caracteres num único campo. Se o tipo de OP for 3, pagamento de despesa extra-orçamentária, então não devem ser informados esses campos que se referem a empenho e à classificação orçamentária da despesa. Se o tipo de OP for 4, pagamento de restos a pagar processados, então também não devem ser preenchidos esses campos que estão separados relacionados à classificação orçamentária, porque a classificação orçamentária do res a pagar vai ser informada naquele campo dotação original. E aí lembrando que para o pagamento, né, tanto para o pagamento quanto para a informação do res a pagar, a classificação orçamentária dele não tem que necessariamente seguir aquele padrão da instrução 05, alterada pela instrução 15 do tribunal, né? Porque ao longo desses anos aí, vocês vão ter restos a pagar de exercícios anteriores, de diversos exercícios anteriores. E ao longo desses anos, essa classificação, de acordo com a portaria 163, ela foi alterando, foram criados novos elementos, novas modalidades, foram excluídos elementos, enfim. Não teria como fazer um controle desses elementos, dessa classificação da despesa ao longo desses anos todos. Então não vai ter essa verificação de acordo com a instrução normativa do tribunal, que ela também só foi publicada no ano passado, ela vale de lá para cá, né? Aqui para o exercício de 2012.
Depois verifica se o reza pagar foi cadastrado, sempre que você estiver informando um pagamento de reza pagar, ele tem que ter sido cadastrado, e verifica se a data da liquidação é anterior ao exercício de referência, porque aqui é um reza pagar processado. Você tem que informar o número e a data da liquidação desse reza pagar, mas a data dele obrigatoriamente tem que ter sido no exercício anterior, em exercícios anteriores, né? Se o tipo de OP for 5, pagamento de reza pagar não processados, liquidados no exercício, aqui mesma coisa, não preenche aqueles campos separados relacionados à classificação orçamentária, vai preencher a classificação orçamentária do reza pagar naquele campo dotação original, verifica se a liquidação foi informada lá no arquivo das liquidações, naquele mês ou em meses anteriores, e verifica se o reza pagar foi cadastrado. Aqui também é aquela mesma regra que está lá no empenho, que está lá no reza pagar e está aqui também no pagamento. Sempre que for um pagamento de despesa relacionada à folha de pagamento, então o campo número do documento, né, o CPF ou CNPJ do credor, não precisa ser informado, né, utilizando como referência esses elementos de despesas que foram definidos. Informados os pagamentos das despesas, ocorrendo a anulação desses pagamentos, vocês vão informar nesse arquivo, onde tem o detalhamento das anulações das ordens de pagamento. As regras desse arquivo, então, a data da anulação deve estar contida no mês de referência, né? Manda essa informação no arquivo do mês em que ela ocorreu. Se for uma anulação de pagamento de despesa extra-orçamentária, então não preenche os campos relacionados a empenho e a liquidação. Essas, então, foram as principais regras relacionadas aos arquivos de extra-orçamentária, pagamento de despesa e anulação de OP.